Pega a sua Bíblia, Lucas 10. Quem está com calor aí? Dá um glória a Deus. Pensei que era só eu, então tá. Aleluia. Não vou falar que esse calor é melhor do que o outro, né? Mas Lucas 10, 38. É uma palavra bem conhecida, mas hoje nós vamos falar sobre algo diferente. Amém? Todo mundo achou? Aleluia. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será. Aleluia. Fala para o seu irmão: como você tem percebido Jesus na sua vida? Amém? Aleluia. Pode sentar. Essa palavra aqui é bem conhecida, né? Eu já ouvi muitas pregações a respeito dessa situação, dessa circunstância, né? O texto está falando aqui sobre uma mulher que teve um encontro com o Senhor e o convidou para que entrasse na sua casa, né? Eu vou descrever um pouco o texto aqui. E quando Jesus adentra a casa, ele cria uma situação nova para aquelas pessoas que estavam lá. Para Maria, a situação era: agora Deus está aqui presente e eu preciso dar atenção única e exclusiva para Ele. Para Marta, a situação não era diferente. Ela entendia que Deus estava lá na casa, ela entendia que Ele estava ali para trazer algo novo sobre a vida dela, mas ela queria que ele se sentisse talvez confortável no ambiente. Então ela quis preparar todas as coisas para que Jesus se sentisse confortável. Né? Mas quando a gente tira um pouco o foco de Jesus, né, os afazeres, as situações, os problemas, as dificuldades, né, as lutas que a gente passa, as provações, elas acabam tomando um lugar que não lhe pertence. Então aí vai uma exortação. Marta queria que Jesus repreendesse Maria para que ela a ajudasse. Talvez ela estivesse pensando assim: olha, é melhor que a casa esteja toda limpa, tudo ajeitadinho, tudo no seu lugar, para que Jesus não se escandalize quando entrar aqui. Talvez a percepção dela era que um homem veio na nossa casa e viu que está tudo bagunçado, que está tudo fora do lugar, que está tudo desarrumado. E ela queria que Jesus falasse: ô Maria, ajuda aí para que a gente acabe o serviço mais rápido. Quanto mais rápido acabar, mais ajuda tem, mais rápido acaba o serviço. E aí Jesus fala para ela: olha, Maria escolheu a melhor parte e não será retirada. Qual era a melhor parte? Era perceber que Jesus estava lá. Quando eu estava lendo esse texto, e essa palavra veio no meu coração, e Deus... Eu poderia aqui falar um pouco de Marta, eu poderia falar de Maria, mas eu quero falar de Jesus. O importante na nossa vida, irmãos, é perceber aonde Jesus está na nossa vida. O mais importante dessa história aqui não foi Maria sentar para ouvir Jesus, não foi Marta com seus afazeres. A parte mais importante desse texto é que Jesus, ele entrou na casa. Quando Jesus entra na casa, irmãos,
Depende do relacionamento que ele tem com você, é aí que ele vai definir o limite da sua manifestação. Se Jesus não tem intimidade com você, ele não pode exibir para você coisas que você não terá capacidade de assimilar. Ele não poderá te dar um conselho, ele não poderá te dar uma exortação, talvez nem uma direção. Isso tem acontecido hoje frequentemente. É estranho até falar para cristãos sobre isso, né? Mas as situações, irmãos, têm feito com que Jesus muitas vezes não é percebido na nossa vida. Nós temos que perceber a presença dele em toda e qualquer situação. O fato de você estar aqui hoje é porque ele se manifestou na sua vida com vida. Porque ontem pessoas morreram, hoje já pessoas morreram, e não tem essa oportunidade de estender a vida hoje, mas você tem, porque Deus manifestou em você o poder da vida. Ele manifestou em você um dom que veio do Pai, não é um dom de Jesus, é um dom do Pai esse. A vida que eu tenho, a vida que você tem, é um presente que o Pai me deu e deu a você. Então o texto aqui, ele está falando sobre as mulheres, né, especificamente dando uma ênfase na escolha, mas eu quero atentar em Jesus. E tinha ali, primeiro, Jesus conhecia Marta e Maria. Se Jesus não tiver intimidade com você, se ele não te conhecer, você não terá coisas novas que ele tem para oferecer. A Bíblia diz que o segredo de Deus é para aqueles que o buscam e o temem. A Bíblia diz lá em João 15 que aqueles que obedecem a Deus, Deus o promove a amigos. E aqueles que são amigos de Deus conhecem os seus mistérios, conhecem os teus segredos. Então, irmãos, se nós não percebemos a presença de Jesus, se nós não desenvolvemos um relacionamento com Ele, Ele não terá intimidade suficiente conosco para nos revelar os seus segredos. E muitas das vezes a gente está analisando a Bíblia, lendo a Bíblia, e a gente começa simplesmente a testificar das coisas que você ouviu. Mas hoje o que Deus quer trazer para você é que você hoje perceba a presença dEle nas mínimas situações, na simplicidade das situações, para que você tenha oportunidade de receber dEle segredos que ninguém mais tem. Você já leu na Bíblia alguém que foi ao terceiro céu a não ser Paulo? Você já leu na Bíblia alguém que orou para que os astros não se movimentassem? Você viu na Bíblia já pessoas que oraram e fogo desceu do céu? Não, tem sido atividades exclusivas de pessoas que têm um grau de intimidade com o Senhor, onde tem a capacidade de movimentar tudo aquilo que Deus criou, porque Ele dá autonomia e autoridade para você. Então, se eu começar a perceber onde Jesus está, como Ele age, por que Ele age, o momento que Ele age, e der liberdade para Ele, irmãos, Deus fará coisas grandes. Deus fará sinais miraculosos. A igreja hoje carece de sinais porque carece de crer. E a gente não crê porque a gente não percebe Jesus nas ações. Você percebe Jesus numa notícia de morte? É bom a gente perceber Jesus numa notícia de morte. Ele está lá. Numa notícia de alegria, Jesus também está lá. Numa internação no hospital, Ele está lá. Numa internação na UTI, Ele também está lá. Às vezes não tem médico, às vezes não passa enfermeiro, às vezes você está sozinho lá. A impressão que dá é essa, mas se você tiver percepção de onde Jesus está, irmãos, você nunca se sentirá só. Então a importância aqui não era Marta, a importância aqui não era Maria, a importância era perceber que Jesus estava no ambiente. Quando a gente entende isso, aí a segunda parte da palavra faz sentido. Né? A melhor parte é que se Jesus chegou, se eu percebo Ele no ambiente, Ele precisa ser a parte principal, Ele precisa ser o foco, Ele precisa estar no controle, Ele precisa estar no domínio, tudo aquilo que Ele fala precisa se realizar e precisa ter atenção naquilo que a gente ouve dEle. Quantas vezes Deus tem se manifestado em situações que nós não temos percebido a Tua presença? E às vezes, quantas aqui já não questionaram, onde está o Senhor que não está vendo o que eu estou passando? Cadê o Senhor que não faz nada? Cadê o Senhor que não fala? Cadê o Senhor que está em silêncio?
O problema não está no Senhor, irmão, Ele está presente em todos os lugares. A Bíblia garante que Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, mas Ele só se manifesta onde Ele é percebido. Às vezes nós estamos aqui na casa de Deus, estamos aqui nos louvores, né? Simples palavras, às vezes simples ministrações, irmãos, mas se você perceber a presença dEle, você sai diferente da forma que você chegou. Como é que você tem percebido a presença de Deus? Como é que você tem percebido nas situações, né, nos momentos mais difíceis, mas também nos momentos mais felizes? Porque nos momentos mais felizes, irmãos, muitos esquecem de agradecer a Deus porque você está lá. Muitos esquecem que aquilo que você está vivendo de alegria e de felicidade foi Deus também que te proporcionou. Mesmo que seja no momento de dor, Deus também te proporcionou. Mas a presença dEle, irmãos, nunca ficou ausente de ninguém. Quer você creia, quer você não creia. O mundo lá fora pode não crer, pode não perceber a presença dEle, mas Deus continua ainda se manifestando. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Deus não faz acepção, irmão. Não é porque um peca mais e eu peco menos que eu tenho direito à exclusividade diante de Deus. Não, irmão. Porque a atenção não tem que estar em mim, a atenção tem que estar na percepção que eu tenho de Deus. Quantos momentos da sua vida você tem tido percepção que Deus está presente? Quantos momentos da sua vida você lembra que a primeira coisa que você tem que sentir, ouvir, perceber, é que a presença dEle está com você? A Bíblia diz lá no livro de Lucas, no capítulo 24, uma história também bem famosa. Jesus tinha sido crucificado. E no terceiro dia, quando Ele ressuscitou, Ele sai e Ele encontra 2 discípulos que estavam partindo para uma cidade. E eles estavam inconformados com aquilo que havia acontecido com Jesus. E Jesus começa a andar com eles, acompanhar eles. Porque a caminhada era longa, né? Não era fácil, né? Não tinha um ônibus ali para dar uma carona, não tinha carro, não tinha nada. A caminhada era literalmente a pé. E Jesus se aproxima deles e acompanha eles um bom passo, um bom período. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? E aqui é a primeira parte da Bíblia que Jesus leva uma exortação, né? Onde é que você estava? Você não sabe das notícias que aconteceram por aqui? E Jesus questiona ele: eu não estou sabendo nada. O que aconteceu? E eles descrevem a cena. Os príncipes e os sumos sacerdotes entregaram Jesus o Nazareno à morte. O condenaram à morte. E hoje já é o 3º dia. E por isso que nós estamos todos tristes. E Jesus começa a conversar com eles, e Jesus fala para eles: olha, ali já deveria ter tido a percepção de que Jesus estava lá. O Senhor fala para eles assim: ó, nécios, como tardou o seu coração em entender qual era o propósito de Deus nos profetas. Não está escrito que era necessário que o Cristo padecesse, morresse e ao 3º dia ressuscitasse? Mesmo assim, eles não perceberam, e Jesus continua. E a Bíblia diz lá no versículo 27 que ele começa a descrever, desde Moisés, passando por cada profeta, analisando a Escritura para determinar para eles tudo aquilo que era profetizado a respeito daquele momento. E sabe o que aconteceu? Não perceberam a presença de Jesus. Não perceberam que Jesus estava ali. O único aprendizado que eles tinham sobre Jesus, é até curioso, né? O único aprendizado em que eles tinham certeza da presença de Jesus era no partir do pão. Quando eles chegaram na cidade, que eles se reuniram, Jesus quis ir embora. O texto diz: Jesus se fez para ir embora, mas eles novamente chamaram Jesus e falaram: não, Senhor, já é tarde. Moço, né? Moço, é tarde.
Você vem peregrinando por aí, né? É perigoso. É melhor você ficar aqui e passar pelo menos a noite conosco. E Jesus fala, tá bom então. O texto não dá detalhes de como a mesa foi preparada, mas fala que no momento exato, Jesus pega o pão e Jesus dá graça. Ele abençoa, come, vai embora. Depois que vai embora, vem a percepção. Nossa, era o Senhor que estava aqui, não era? O meu coração ardia. Só que eles passaram toda uma caminhada, toda uma trajetória, todo um tempo, receberam ensinamento, receberam a presença de Deus e não tiveram a percepção de que Deus estava com eles. Sabe por quê? Porque as emoções, elas falam mais alto quando Deus não está no controle. Se você estiver passando por alguma dificuldade e a sua alma falar mais do que o seu espírito, certamente você não vai ver Deus se manifestar. Se as suas emoções tiverem domínio sobre o seu espírito, você não vai ver o manifestar de Deus. Você nem vai perceber que Deus estava lá, vai perceber muito depois. E o que Deus quer dar para você hoje é esclarecimento, é entendimento que, seja qual for a situação, Ele está presente. Se for no dia de máxima alegria, Ele está lá. Se for no dia de máxima tristeza, Ele também está lá. Seja qual for a situação que você está, Ele está presente. Ele nunca te abandonou, nunca te deixou de lado. E a Bíblia garante que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Então, como é que você tem percebido a presença de Deus? Principalmente quando você está sozinho. Aqui hoje é fácil, eu estou até falando aqui, então é fácil você entender, é fácil perceber que Deus está aqui, mas ir lá sozinho no dia a dia, como é que Deus tem feito com que você perceba a sua presença? Será que você tem entendido os sinais que Ele tem te dado? Será que você tem captado quando Ele manda uma mensagem para você? Ou a gente está igual os discípulos de Emaús ali, esperando o Messias, chorando porque Ele morreu e sem desfrutar da alegria que Ele ressuscitou. Se nós, irmãos, não tivermos domínio sobre as nossas emoções, Deus quer falar de alma hoje, hein? Se você não tiver domínio sobre as suas emoções, fica difícil você perceber a ação de Deus. Deus quer que hoje você abra os seus olhos. Foi isso que aconteceu com eles. Só foram abertos os olhos quando Jesus deu graça. Parece que ali era a solução de todos os problemas, mas perdemos um grande tempo de caminhada, de ensinamento, de cuidado, de zelo, de presença, sem perceber que Ele estava lá. Deus hoje quer que você mude a sua ótica. Ele quer que as suas emoções sejam silenciadas para que o teu espírito fale mais. Senão, irmãos, as nossas emoções certamente falarão mais alto do que o nosso espírito. Os propósitos de Deus, irmãos, eles têm que ser superiores a todas as emoções. Ele tem que ser superior àquilo que eu acho. Ele tem que ser superior àquilo que eu penso. Ele tem que ser superior àquilo que eu imagino. E eu só tenho esse tipo de entendimento, esse tipo de percepção, se eu conhecer quem eu sirvo. Eu preciso saber como Jesus pensa, eu preciso saber como Jesus age, eu preciso saber como é que o Espírito Santo me convence do pecado, eu preciso saber como é que o Espírito Santo age, como é que Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis, como é que Deus manifesta o dom da vida em mim. E sabe como é que eu aprendo isso? Aqui, ó. Conhecendo quem Ele é. Ontem na reunião dos pastores aqui, eu tinha um material para apresentar, mas não deu tempo. Só para você ter uma ideia de como foi a reunião. Mas uma palavra que estava lá, e é uma palavra que Paulo disse: eu sou a Bíblia que o mundo lá fora precisa conhecer. Quando as pessoas olharem para mim, irmãos, elas têm que ter a percepção de que Deus está em mim. Quando alguém tem alguma necessidade que te procura, é porque ela percebe que Deus está em você.
Ela percebe que você tem uma palavra, ela percebe que você tem uma oração, ela percebe que você tem um abraço, ela percebe que você tem um amor para dar, ela percebe que você está disposto a servir, ela percebe que você tem tempo para ouvir, tem disponibilidade para estar ao lado, porque ela vê que você é alguém semelhante a Ele. Por isso que se eu tenho entendimento da presença de Deus, se eu tenho percepção de como Deus age, é instantâneo que o reflexo disso está nas pessoas. Porque Jesus ele não está aqui fisicamente. Ou ele está aqui fisicamente? Quem acha que Jesus está aqui fisicamente? Levanta a mão. Quem acha que Jesus não está aqui fisicamente? Levanta a mão. Estão sem coragem? Quem não entendeu a pergunta? Olha para o seu irmão e fala assim: eu percebo Jesus aqui, porque eu vejo você. Se eu aceitei, irmãos, o propósito dele na minha vida, ele está em mim. A Bíblia diz lá em Efésios 1, versículo 13, que aquele que aceitou a Cristo, ele é selado instantaneamente pelo Espírito Santo. Se você tem o selo do Espírito Santo, irmãos, Deus está em você. E aqueles que estão lá fora precisam reconhecer esse selo. Por isso que é de extrema importância, irmãos, nós percebemos Jesus em todas as situações. Não que a gente não percebe, né? Porque os discípulos no final perceberam lá na hora do partir do pão. Mas se eles tivessem percebido antes, eles teriam desfrutado da presença de Deus. Sabe o que acontece hoje? Hoje nós estamos vivendo com a obrigação de servir a Deus. Mas Deus não chamou ninguém para servi-lo por obrigação. Deus quer que você sirva a Ele com satisfação. Quem tem satisfação em servir a Deus, o prioriza. Quem tem satisfação em servir a Deus, faz por vontade própria. Quem tem satisfação em servir a Deus, não está preocupado com o relógio. Quem tem satisfação em servir a Deus, não se preocupa com o calor ou com o frio. Quem tem satisfação em servir a Deus, quer simplesmente percebê-lo e estar disponíveis, como Maria, para escolher a boa parte. E Jesus falou: aquele que escolhe a boa parte, não lhe será tirada. Por isso que é necessário que as nossas emoções, principalmente, né, elas sejam silenciadas. Eu estava aqui ontem, na reunião, quando eu recebi a notícia que minha tia tinha morrido. E aí, a pergunta que veio para mim na ligação: você vem para cá? E eu respondi: eu não vou. Na hora o pessoal até nem entendeu eu não ir. Porque meu irmão foi, né, meu primo foi, mas eu não fui. Porque na hora eu falei para Deus: Senhor, é duro, né, essa escolha. Mas certamente eu seria mais útil aqui do que lá. Porque lá minha mãe já estava lá, minha mãe já tinha ido para lá, né, uns dias atrás. Já estava acompanhando já a situação dela, que já era bem difícil. E na hora eu falei para Deus: Senhor, eu vou ser mais útil aqui ou lá? Era mais útil eu estar aqui. Falei com os meus primos, né, falei com todos eles lá. Mas a alma, às vezes, ela precisa ser silenciada para que o espírito tenha liberdade e atenção exclusiva da presença de Deus. São situações, irmãos, difíceis que Deus vai te colocar para que você perceba a presença dEle. Eu já dei vários testemunhos aqui das coisas que aconteceram na minha vida, né, e que Deus me guarda e me livra, porque sempre eu tento perceber onde Jesus está nessa situação. Mesmo que eu não perceba Ele, mesmo que eu não veja Ele, eu tenho fé suficiente para crer que em todas as circunstâncias da minha vida Ele está presente. Porque se fosse pelo homem, se fosse pela medicina, eu não tinha nem nascido, né? A ordem dada para minha mãe era que interrompesse a gestação no 4º mês. Mas eu passei já, tem 49 anos já que essa palavra do homem foi silenciada. Amém, irmão? Amém? Tranquilo? Tá bom, irmão, deixa no calor mesmo, ninguém vai morrer não.
Escolha boa parte de ouvir a palavra, deixa as situações para lá. Então, as situações, irmãos, às vezes elas vêm justamente para tirar o nosso foco, a nossa atenção. E a prioridade tem que ser o quê? A ordem que vem dele. A audição daquilo que ele promove na minha vida, seja em situações mínimas ou nas de mais extremas. É difícil fazer esse tipo de escolha? É bem difícil. Mas é mais importante a gente saber que, acima de todas as coisas, a presença de Deus foi primeiro lá do que eu. O consolo lá do Senhor é muito melhor do que o meu consolo. O consolo do Espírito Santo é muito melhor do que o consolo de qualquer pessoa. É essa percepção que a gente tem que ter da palavra de Deus, do entendimento. Quando Jesus morreu, uma mulher dirigiu-se rapidamente para o sepulcro. Uma mulher chamada Maria Madalena. O texto diz que quando ela chegou lá, né, depois se você quiser conferir essa história, João 20. Quando ela chega lá, ela se depara com 2 anjos. E os anjos fazem uma pergunta para ela: por que choras, mulher? Por que procura dentre os mortos aquele que vive? E ela toma um choque porque ela não está entendendo. Talvez fosse o primeiro contato dela com anjos, então ela não está entendendo a situação que está acontecendo. E aí ela vai um pouquinho mais para trás, né, talvez chocada com a resposta dos anjos, com os questionamentos dos anjos, e de repente aparece alguém ao seu lado. E fala: por que choras, mulher? O que você busca nesse lugar? O texto vai dizer que ela olha e pensa que aquele homem ali é o jardineiro. E ela praticamente faz a mesma coisa do pessoal lá do caminho de Emaús. Você não sabe o que aconteceu? O meu Senhor morreu. E aí o que Deus fala para ela? O que Jesus fala para ela? Sou eu. Ela estava tão emocionada, ela estava tão apavorada, estava tão querendo ver o que tinha acontecido com o corpo do Senhor, ela não percebeu a presença dele naquele lugar. Mas ela foi muito mais rápida do que o pessoal do caminho de Emaús, né? Na hora, quando o Senhor falou com ela, já teve a percepção e Jesus falou para ela: vai e anuncia para todos que eu estou vivo. Quando a gente percebe a presença de Jesus, ele tem uma novidade para nós que precisa ser espalhada, não pode ser guardada, não é um segredo, pelo contrário, é algo que é revelado para que você multiplique isso. Toda a cidade estava chorando porque Jesus tinha morrido, mas de repente vem a notícia: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Quando você estiver num dia de dificuldade, você lembra: ele ressuscitou. Quando você estiver num dia de angústia, ele ressuscitou. Se receber uma má notícia, ele ressuscitou. Se for uma boa notícia, ele ressuscitou. Se for uma situação inesperada, ele ressuscitou. O que importa para nós, irmãos, é que essa notícia, ele ressuscitou, é a garantia da presença dele constante na nossa vida. É a garantia de que ele ressuscitou que nós estamos aqui, na expectativa da sua volta, na expectativa da sua ressurreição. Então, quando nós, irmãos, passarmos por qualquer situação, nós precisamos entender: onde está Deus nessa situação? Porque é certeza que Ele não me abandonou. Como é que Ele vai se manifestar? Invoca por Ele, repara nele. A Bíblia diz assim, lá no Salmo 19... os céus manifestam a glória de Deus, né? E os firmamentos anunciam as obras das tuas mãos. A natureza testifica da glória de Deus. Lá em Romanos 1, versículo 20, diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e tudo naquilo que Deus criou. Portanto, nenhum ser humano tem desculpa nenhuma de não ver a presença de Deus.
uma simples percepção do olhar da natureza, você começa a ter entendimento da manifestação da glória de Deus na terra. Então é para nós, irmãos, é de extrema importância entendermos aonde Jesus se manifesta. Nós estamos aqui hoje numa igreja, num culto. E semana passada a gente fez uma ceia. A ceia foi a única manifestação onde Jesus foi percebido do começo ao fim. Quando ele sentou na mesa, ele chamou todos aqueles que creem no seu nome para sentar junto com ele. Deu a eles o entendimento que o pão seria a sua presença todos os dias na sua vida. E que o vinho seria a possibilidade, a oportunidade de que, se você pecasse, o seu sangue tem o poder de remir você de todo o pecado. Na mesa, né, que a gente fez muitas mesas no ano passado, né, e continuaremos fazendo esse ano. Na mesa é o lugar onde fica muito fácil nós percebermos a presença dele. O que ele quer hoje aqui não seja só na mesa. Pode ser num sepulcro, né? Pode ser num cemitério, pode ser numa casa de luto, pode ser numa festa, né? Como foi no casamento, pode ser num caminho, né? Pode ser em uma casa. O mais importante é que nós possamos perceber a presença do Senhor em todas as circunstâncias e ocasiões da nossa vida. Não se prenda, irmãos, às notícias do mundo, se prenda às notícias da Bíblia. Eu estou vendo muito crente chocado com as coisas que vão fazer. Tem crente mais crendo nas profecias dos Simpsons do que na palavra de Deus. Né? Teve gente aí jogando na mega da virada porque o Simpson deu 6 números. Né? E é isso, as pessoas estão sedentas de notícias que definirão o seu futuro. Mas se lesse a palavra, a Bíblia diz que todas as soluções estão aqui. Você acha que o mundo está ruim? Vai piorar. Ontem eu trouxe um ensinamento para os pastores aqui. Hoje, 380 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. 380 milhões, isso que são identificados. Morre 5.000 pessoas por ano só por falarem que são crentes. Na Nigéria, há poucos meses atrás, uma igreja foi cercada, eles fecharam as portas, trancaram concorrentes, botaram fogo e mataram todas as pessoas que estavam lá glorificando o nome do Senhor. Na China, os 20 maiores pastores das maiores congregações, todos eles foram sequestrados, 7 deles já foram mortos e os outros 15 estão desaparecidos. 200 mil casas ou comércios foram invadidos simplesmente por dono ser cristão. A gente recebe muita notícia a respeito dos judeus, né? Mas vou trazer aqui bastante informação para vocês sobre cristãos. Né? Cerca de 26.000 pessoas por ano sofrem violência doméstica, sofrem violência psicológica e são até estuprados simplesmente por falarem que são cristãos. E sabe o que acontece? Às vezes a gente não percebe a presença de Deus, mas tem missionários que estão indo lá para pregar, independente da situação, independente do desafio, independente da perseguição, porque eles creem no nome que é maior do que todas as coisas. Então, irmão, servir a Deus no Brasil, dá um glória a Deus aí, porque aqui é muito fácil. Aqui ainda é muito fácil servir a Deus. Isso que eu estou falando, irmão, são de fontes oficiais. Né? Se você quiser conferir esses números, tem um site que chama portasabertas.com. Ele dá lá todo o mapeamento da igreja perseguida. Então, os índices são atualizados anualmente. Né? Quais são os países onde a palavra de Deus não pode ser nem falar. Pode nem falar, eu tenho uma Bíblia, morreu. Só para você ter uma ideia, na Indonésia, né,
300 pessoas que eram cristãs e que pregavam o evangelho foram crucificadas e botaram fogo nos pés para que elas fossem queimadas de baixo para cima. Só porque elas falaram que são crentes. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque essas pessoas, elas perceberam a presença de Deus e não importa a situação. Não importa o juízo que é exercido sobre ela, não importa a condição que é colocada, o importante é crer. Se a gente fica horrorizado com essas informações, irmãos, é porque a nossa fé está muito rasa. A gente tem percebido pouco a presença de Deus. Ontem eu até brinquei com os pastores, né, porque a Coreia do Norte é o país número 1 em perseguição cristã. Eu falei, quem quer ir para a Coreia do Norte aqui que eu pago a passagem? 2 estadias, você só tem que ir lá pregar, não precisa fazer nada. O resto eu garanto, é só pregar. Só um que deu uma meia, eu acho que eu... Sabe por quê, irmão? Sabe o que acontece? Nós estamos preocupados com os nossos objetivos. Nós estamos preocupados com as nossas emoções. Nós estamos preocupados com o nosso conhecimento, com o nosso. Por isso que é necessário você, crente, que crê no Senhor, leia o livro de Eclesiastes. Aí você vai entender que tudo na vida é vaidade, a não ser pregar o Evangelho de Cristo. A não ser entender que Ele morreu e o mínimo que se espera de você é que você morra por Ele. Que a Bíblia diz assim, se alguém perder a vida por minha causa, esse achá-la e viverá comigo eternamente no meu reino. Será que você ama a Deus o suficiente para morrer por Ele? Fica essa pergunta para você aí. Se você não tem segurança na resposta, busque ao Senhor, irmãos. Perceba Ele nos detalhes da sua vida. Tenha percepção das situações, das condições. Se você está achando que a sua luta ela é grande demais, entre nesse site e veja que sua vida não é nada. Uma família que louvava ao Senhor, eu não lembro agora qual país que foi da África. Eles cavaram um buraco, colocaram a família inteira lá e enterraram eles vivos. E à medida que foram jogando terra, né? Tinha uma criança de colo, e a criança perguntou para o pai, pai, nós não vamos sair daqui? Ele falou, não, nós estamos sendo condenados porque nós amamos a Deus. Mas nós vamos morrer, nós vamos ser enterrados. O pai falou, não, filho, você não está entendendo. Deus está nos convidando para sentar no banquete no céu. O que o homem vai fazer aqui na terra não nos importa. Importa é aquilo que Ele está preparando para mim lá no céu. E sabe o que eles fizeram? Eles começaram a louvar a Deus. E foram louvando, e cada pá que descia de terra, eles louvavam mais. E mais alto, mais e mais alto, mais e mais alto, mais e mais alto, até que silenciou. O encontro esperado com Cristo aconteceu. Então, irmãos, o evangelho que as pessoas estão pregando por aí fora, se você acha que é molezinha, não é o evangelho que está na Bíblia. E o próprio Pedro, quando foi ser crucificado, quando foi ser morto, ele falou, nem sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os discípulos e apóstolos, né, não morreram de morte natural, a não ser um. Todos os outros foram mortos, né, por ação humana. Mas todos eles ressuscitaram e estão com Cristo. Esse tem que ser o nosso objetivo, esse tem que ser o privilégio da nossa vida. Por isso que quando a gente tem esse tipo de ótica, quando essas informações são lançadas a nós, aí fica mais fácil perceber como Deus tem cuidado de nós. Como a nossa luta não é nada, como o dia a dia, irmãos, não é nada perto do que essas pessoas sofrem, perto do que essas pessoas buscam de saída e às vezes não tem nenhuma solução, mas a fé delas permanece inabalável.
E é isso que Deus quer de você hoje, que você tenha uma fé suficiente para que, se você for lançado na cova do leão, Deus está lá. Se você for para a fornalha, Deus também está lá. Se tacar num tacho de óleo fervente igual tacaram o João, Deus também está lá. Não importa a situação, importa que Deus está lá com você e comigo em todas as situações da nossa vida. Mas os nossos objetivos não podem ser maiores do que os objetivos de Deus. Os objetivos de Deus precisam ser maiores do que o nosso. Quanto tempo você dedica da sua vida para fazer a obra de Deus? Orar não é fazer a obra de Deus, jejuar não é fazer a obra de Deus, ler a Bíblia não é fazer a obra de Deus. Então esse tempo aí você tira da sua conta. Quanto tempo sobra para você fazer a vontade de Deus? Ouvir, preciso fazer isso, vou lá fazer. Preciso ir não sei na onde, vou lá. Preciso pregar a palavra, vou lá. Preciso dar um abraço, vou lá. Preciso só estar do lado, vou lá. Nós que conhecemos a palavra, precisamos perceber a Deus em todas as situações. Agora, aqueles que não conhecem a palavra, perceberão a presença de Deus através da sua presença lá. Por isso que quando Maria falou para o Senhor, eu só quero ouvir o que Ele vai falar. Porque tudo aquilo que ela precisa, tudo aquilo que eu preciso, irmão, o refrigério da minha alma, a renovação do meu corpo, o estabelecimento da minha saúde, está na presença dEle. Quer solução para os seus problemas? Tenha a presença dEle. Quer mudança de vida? Presença dEle. Quer novidade de vida? Presença dEle. Quer receber cura? Presença dEle. Quer receber libertação? Presença dEle. Quer mudança de cativeiro? Presença dEle. É por isso que em Êxodo 33, quando Moisés foi pedir algo para Deus, ele falou: Senhor, eu só quero uma coisa, que a sua presença vá comigo aonde eu for, porque se o Senhor não for, eu não preciso de anjo, eu não preciso de representante, eu não preciso de pastor, não preciso de amigo, não preciso de nada, eu preciso da sua presença comigo, porque eu sei que se o Senhor estiver lá, qualquer decisão, qualquer ação é a melhor possível a ser realizada na minha vida ou na vida daqueles que estão comigo. É esse tipo de percepção, irmãos, que nós precisamos ter como cristãos. Mas nós estamos empurrados, irmãos, o reino como se fosse uma obrigação de servir, irmãos. Se você serve a Deus por obrigação, você nunca desfrutará da presença. Oh, glória! Nunca desfrutará. E Deus não quer isso. Deus quer que você sente na mesa. Foi por isso que Ele fez a ceia. Ele fez a ceia, irmãos, para que todos entendessem qual é a importância da presença. Tinha traidor na mesa. Porque a gente só lembra do texto que fala, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Não, tinha traidor. Mas tinha outros tipos de pecados sentados na mesa. E quando Jesus anunciou que havia um traidor, ninguém olhou para Judas. Quando Jesus falou que havia um traidor na mesa, todos olharam para si, porque todos ali eram traidores. A diferença é que só um tinha vendido Jesus, né? Mas todos na mesa eram traidores. E eles começaram a falar, sou eu, Senhor. Senhor, sou eu, me perdoa. Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. E aí João, que era mais chegadinho, né? Falou, Senhor, quem é? Tem sempre um curioso, quer saber o que está acontecendo, né? E Jesus falou para ele assim, aquele que eu molhar o pão e servir. Foi o primeiro que Jesus serviu. Isso eu acho fantástico. Jesus tinha todos os motivos para condenar, mas Jesus deu honra para o traidor. Vai ser o primeiro a ser servido.
E é tão interessante o texto que, se você continuar lendo, você vai ver que Jesus falou como ia ser, fez, e mesmo assim ninguém percebeu. Porque quando você está na presença de Deus, irmãos, a Bíblia lá no livro de Tiago, no capítulo 2, fala que a palavra de Deus é como um espelho, que é lançado sobre a minha presença, e eu não consigo enxergar mais nada a não ser os meus próprios defeitos. Por isso que quando foi anunciado o traidor, todo aquele que estava na mesa, ele se acusou, porque todos aqueles que estavam na mesa tinham falhas. Mas o mais legal de toda essa história é que nenhum deles foi condenado por Jesus, todos foram perdoados. Ninguém aqui foi condenado por Jesus, mas todos aqui fomos perdoados se cremos na sua palavra. Por isso que o evangelho, irmãos, não é ganhar dinheiro. Prosperidade que a Bíblia fala não é riqueza. Felicidade que a Bíblia fala não é riqueza. Não é ter tudo que você tem. Prosperidade, felicidade e alegria que a Bíblia fala é porque a presença de Deus está, redundantemente falando, presente nas nossas vidas. Não existe maior tesouro, não existe nenhum bem de valor maior, não existe melhor situação do que você estar diante da presença de Deus. Sabe por quê? Porque onde está a presença de Deus é garantia de que as coisas não permanecerão da mesma forma. Todos os discípulos, depois que saíram da mesa, não foram os mesmos. É depois daí que a Bíblia começa a chamá-los de apóstolos. Saíram da mesa, Jesus foi crucificado, acabou os discípulos. É necessário agora que eu não receba mais. É necessário que eu não receba mais. Mas tudo aquilo que eu recebi agora, eu tenho que dar. Sempre que Deus está mudando o rumo da palavra, mas eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Enquanto a presença dele estiver aqui, ele estiver falando aqui e aqui, para mim é suficiente. Então entenda isso, irmão, hoje. Entenda que tudo que acontece na terra não é por causa de Deus, é por causa do homem. Quando Deus criou o homem, se a gente lê a Bíblia, a gente começa a compreender as coisas. Quando Deus criou todas as coisas, Ele foi criar o homem no sexto dia. Quando Ele criou o homem, Ele deu uma ordem. E essa ordem, ela ecoa até hoje. Porque a Bíblia diz assim que toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ele deu uma ordem ao homem. Domine. Olha a ordem. Domine a terra, os animais da terra, os peixes do mar, as aves do céu. A autoridade que foi dada para Adão, ele poderia falar para um peixe parar de nadar. Ele tinha domínio sobre tudo. Mas eu acho que ele estava ocupado demais para ficar brincando de, será que eu posso? O homem entregou isso de mão beijada ao diabo. E sofre as consequências da plantação até hoje. Mas graças a Deus, porque Jesus veio. E a Bíblia diz que em Jesus toda a humanidade foi reconciliada com o Pai. 1 Coríntios. E todo aquele que foi reconciliado com o Pai, tirou do domínio do diabo a autoridade que tinha sobre a terra, para que você exerça poder sobre ela. Por isso que a sua boca, ela tem uma autoridade no reino espiritual gigantesca. Agora, se você murmurar, reclamar, a presença de Deus, ela é silenciada.
Eu já ensinei o Pedro. Cadê o Pedro? Ah, está ali. Um dia começou a reclamar muito, eu falei, eu vou te ensinar um segredo. A reclamação é a oração que eu faço para o diabo. E essa é a maior verdade. Nem está na Bíblia isso, não está um versículo claro, mas se você ler a palavra, por princípio você vai aprender a isso. Então, irmãos, que nessa manhã, não deixe que a presença de Deus passe desapercebida na sua vida. Ela precisa estar no comando, ela precisa estar no controle, ela precisa estar na direção, ela precisa estar na orientação, ela precisa estar na sua visão, ela precisa estar na sua audição, ela precisa estar principalmente na sua fala. E aí a Bíblia diz que se você profetizar, aí eu vou lá em Ezequiel, né? Se você profetizar aquilo que não tem vida, aquilo que não tem estrutura, aquilo que é pior do que pó, pode se regenerar e se transformar num grande exército em favor do reino de Deus. A minha palavra e a sua palavra têm autoridade no céu para determinar o bem dessa terra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.